Nesse vídeo vamos resolver um exercício sobre inequação. Resolva a inequação 2 menos 3x sobre 2x ao quadrado mais 3x menos 2 menor que zero em reais. Então, se trata de uma inequação quociente, onde o numerador e o denominador são funções. O numerador, função do primeiro grau, e o denominador, uma função do segundo grau. Então, temos que, primeiramente, encontrar as raízes de cada função e, em seguida, analisar os sinais de cada uma delas. Beleza? Então, vamos à primeira função, 2 menos 3x. Vou chamar essa função de f. Então, f de x é igual a 2 menos 3x. Para encontrarmos a raiz dessa função, temos que igualar a zero. Então, vamos fazer f de x igual a zero. Então, temos 2 menos 3x igual a zero. O 2 é igual a 3x. Daí que x é igual a 2 terços. Vamos fazer uma representação de uma reta. Está aqui. Abscissa x. Um ponto onde é a raiz dessa função. A abscissa está aqui, vamos supor que esteja aqui 2 terços. Como é uma função decrescente, já que o coeficiente angular é negativo, menos 3, então a função tem essa representação aqui. O gráfico dessa função tem essa cara aqui, passando por 2 terços. Está aqui. Então, para qualquer valor, qualquer número menor que 2 terços, a função assume valor positivo. Para qualquer valor maior que 2 terços, a função assume valor negativo. Então, vamos guardar essa informação. Vamos olhar agora para o denominador, que eu vou chamar de g de x. Então, g de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Fazendo g de x igual a zero, para encontrarmos as raízes, vamos ter 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Onde o a é o 2, o b é 3 e o c é menos 2. Então, usando o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, isso é igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Então, aqui vai ficar 9 menos com menos é mais 16, que é igual a 25. Tá aqui. Então, fazendo Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Isso é igual a menos b, vai ficar menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 2. Muito bem, então aqui vai ficar menos 3, mais ou menos 5 sobre 4. Então, x1, ou x', é 5 menos 3 sobre 4, que é meio. E o x duas linhas, ou x2, é menos 3 menos 5 sobre 4. Menos 8 sobre 4 é menos 2. Então, são as raízes dessa função aqui, de g de x.
Muito bem, então, fazendo aqui uma breve interpretação do gráfico, está aqui o x, concavidade dessa parábola, já que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, que pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Isso vai depender do valor do A. Como A aqui é positivo, ou 2, a concavidade vai estar voltada para cima. Então, teríamos uma coisa desse tipo. Ó. Então, aqui seria o menos 2 e aqui o meio. Então, para qualquer número entre menos 2 e meio, a função assume valor negativo. Para valores menores do que 2 ou maiores que meio, a função assume valor positivo. Muito bem, agora vamos fazer o que nós chamamos de quadro quociente. Então, vamos fazer aqui uma reta numérica, tá? Tá aqui. Representando a abscissa. Nós vamos colocar aqui as raízes. Aqui, representando o f de x. Aqui eu representando g de x. E, por último, representando o quociente. Vamos tentar localizar, então, as raízes. Temos aqui o menos 2, meio e 2 terços. Então, como aqui está em ordem crescente, vamos colocar aqui o menos 2. E, em seguida, vem o meio, muito próximo do outro, e o 2 terços. Vou botar aqui, tá? Meio e o 2 terços. Bem próximo do outro. Então, aqui temos o f de x, g de x, e aqui o quociente f de x sobre g de x. Muito bem. Então, a raiz dessa função f de x é o 2 terços. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer aqui um pontilhado, indicando que em 2 terços aqui é 0. E vimos que para valores menores que 2 terços, a função é positiva. Vamos só fazer aqui também um pontilhado para ficar uma coisa mais organizada aqui e aqui. Bom, então, voltando para cá, valores menores que 2 terços, a função é positiva. Então, aqui vai ficar mais. Então, aqui vai ficar mais, ó, mais aqui, mais, positivo, 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 e aqui negativo. Olhando para a função g de x, assume o valor 0 em menos 2, e meio. Está aqui. Para valores entre menos 2 e meio, vimos que a função assume valor negativo. Então, aqui vou colocar negativo. Para valores menores do que menos 2 e maiores que meio, a função assume valor positivo. Então, positivo, positivo, positivo. Fazendo a interseção, mais com mais, aí vale a regra do produto ou do quociente de números reais. Positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. E aqui, negativo com positivo, negativo. Ele quer que a inequação seja menor que 0. A inequação quociente, 2 menos 3x
sobre 2x² mais 3x menos 2 seja menor que zero. Então, a gente quer esse intervalo aqui, onde aparece o sinal de negativo. Vou até destacar aqui, ó. Esse intervalo, já que tem um negativo, e esse intervalo aqui. Só que, como em toda fração, o denominador não pode ser igual a zero. Ou seja, quando for menos 2,5, essa função é igual a zero. Então, a solução não pode conter nem o menos 2 e nem o meio. Beleza? Então, vamos reescrever aqui. Qual o intervalo que satisfaz essa inequação? Olhando para cá, vamos escrever assim. Então, a solução será x pertence aos reais, tal que o x está entre menos 2,5. Então, está entre menos 2,5 ou x é maior que 2/3. Maior que 2/3. Está aqui a solução da inequação 2 menos 3x sobre 2x² mais 3x menos 2, menor que zero. Então, nesse vídeo, eu resolvi um exercício sobre inequação quociente. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.